Ciências. Nossa aula de hoje ela traz como tema ainda o assunto sobre genética e nós iremos estudarmos hoje os principais conceitos em genética, DNA, cromossomos e gene. Em genética, hereditariedade é o conjunto de processos biológicos que asseguram que cada ser vivo receba e transmita informações genéticas por meio da reprodução. Nos organismos eucarióticos, a transmissão de informação genética é coordenada pelo núcleo das células, onde se encontra o material genético. Bom, como já foi dito, o material genético ele é encontrado dentro do núcleo celular, onde ele está bem compactado e bastante condensado para formar os cromossomos e proteínas compostas por vários genes diferentes. Um gene ele pode ser definido, gente, por um trecho de DNA com informações para a produção de uma proteína. E as proteínas é que são responsáveis por essas manifestações dessas características dos seres vivos. Então, nós temos os conceitos de fragmento de DNA, que pode ser transcrito na síntese de proteína, locus ou local no cromossomo onde se encontra o gene, alelos, genes que ocupam o mesmo loco em um cromossomo homólogo, homólogos, cromossomos que possuem genes para as mesmas características. Como nós já vimos, cromossomos homólogos também podem ser chamados, as células reprodutivas, que tem metade de cromossomos vindo um de cada gameta. Genótipo, conjunto de genes de indivíduo, e hereditariedade são as transmissões de características de uma geração, são as transmissões que herdamos de nossos avós, pais, entre outros. Fenótipos são as características observáveis de uma espécie que são determinadas por genes e que podem ser alteradas pelo ambiente. Então, aqui nós temos as duas leis de Mendel. Na primeira lei de Mendel, Mendel afirma que cada característica é denominada por dois fatores e que se separam na formação dos gametas. Certo? Na segunda lei de Mendel, ou lei da segregação independente, ele afirma de maneira bem simplificada que aplica apenas genes localizados em pares diferentes de cromossomos homólogos. Então, nesse momento, vamos aqui para a primeira lei de Mendel, ou a segregação dos fatores, para que se possa compreender como foi que ele passou a fazer essas observações. Então, essas observações se deu pelo meio e os processos de divisão celular. No primeiro momento, vai ocorrer a duplicação dos cromossomos. Na medida que ocorreu a duplicação dos cromossomos, sofreram aqui duas divisões. E a partir das duas divisões consecutivas, deram-se origem a 4 células filhas, com metade de cromossomos de célula mãe. Então, aqui para nós entendermos melhor, olhando aqui para a imagem, nós percebemos toda esse processo de divisão que Mendel estudou para entender que é a meiose que explica a formação de gametas, de células com metade do cromossomos em todas essas espécies que se reproduzem, da forma assexuada. A forma assexuada, gente, é aquela fórmula em que a reprodução ela vai precisar dos gametas, da união dos gametas, tanto masculino quanto feminino. Que no masculino são os espermatozoides e os gametas femininos são os ovócitos.
Através desses estudos sobre a reprodução assexuada no ser humano, nós temos aqui o homem, que possui 23 espermatozoides, mulher também, ela irá compartilhar 23 ovócitos, haverá aqui a fecundação, com 23 espermatozoides masculino e 23 espermatozoides feminino, irá se formar o zigoto, com 46 cromossomos. Então, a partir da formação do zigoto, já está o novo ser humano, com 46 cromossomos. São 23 pares de cromossomos para poder formar o ser humano, com 46 cromossomos. Saber o que perguntar já é saber a metade, diz Mendel. Obrigada.